Olá pessoal, filosofia em poucas palavras. Vamos falar um pouquinho de Gorgias de Leontino ou Leontini, lá da cidade de Cilícia. É um sofista, um viajante, um embaixador, orador bastante influenciador na Grécia Antiga, considerado por muitos como um dos maiores da época, como também um dos maiores professores de retórica. Porém, ele viaja nos anos 427 para Atenas. E a partir de Atenas, onde Gorgias de Leontini começou a ser conhecido, principalmente por causa dele influenciar a cosmovisão para helenismo, para que houvesse uma só nação e um só Estado grego para todos os gregos. Porém, ele é conhecido como alguém que foi bastante influenciado por Empedocles e também depois pela dialética de Zenão. E ele, na sua caminhada filosófica, como um retórico, como um orador, embaixador, viajante, como era o costume de vários sofistas, indo em cidades com uma boa estrutura para adquirirem bons alunos, alunos da classe alta que poderiam pagar bem. Então, ele também apresenta a sua filosofia, considerado como um subjetivista, como um relativo e também como um nihilista. Por isso que diz que ele acreditava que nada existe. E se alguma coisa existe, ela não pode ser conhecida. E também, se ela não pode ser conhecida, não pode ser explicada. Então, Gorgias, além de ser um bom influenciador na linguística, formador de bons oradores da sua época, na sua escola, e como também despertou bastante a ideia de, na transmissão da persuasão por meio da fala, em uma forma de apresentação teatral, imagens, entre outros, e também poesia. Como já tem se dito, não se tem muito sobre as escritas dele. O que se tem um pouquinho sobre ele são as críticas que nós encontramos no Diálogo de Patrão, porém também temos alguns manuscritos, algumas partes das suas escritas que têm sido descobertas, que apresentam a sua cosmovisão filosófica. Ele vai se diferenciar de um dos maiores sofistas, que é o Protágoras. Protágoras acreditava na verdade. Já o Gorgias, ele não cria na verdade. Para ele nada existe, nada é verdadeiro. O importante é só o discurso. Não importa se é verdade. Se o teu discurso persuade, atrai as pessoas, leva as pessoas a crerem, isso é o mais importante. Por isso que ele, nos escritos encontrados, qual é declarado como ele o autor, diz o seguinte quanto à arte da oratória, a arte da retórica. Ele diz o seguinte: a arte da persuasão ultrapassa todas as outras e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas, por submissão espontânea e não por violência. Então ele era alguém que, para ele, o melhor filósofo ou o melhor orador retórico é aquele que sabe criar um improviso, né? Então,
chegando na sua questão filosófica, ele deu, como apresentei, contribuição na retórica, em buscar apresentar as pessoas a ensinarem, e lá em Atenas ele cresce como um bom filósofo segundo a área dos sofistas, né? E ele diz o seguinte: nada existe, pois se existe algo, então este algo teria de ser ou eterno ou teria de ter vindo a ser, mas não pode ter vindo a ser, pois nem a partir do ser, nem a partir do não ser pode algo vir a ser. Tampouco pode ser eterno, pois se o fosse, teria de ser infinito. Mas o infinito é impossível pela seguinte razão: ele não poderia estar em outro lugar, nem poderia estar em si mesmo, logo estaria em parte nenhuma. Mas o que está em parte nenhuma é nada. Se existe algo, esse algo não poderia ser conhecido, pois se existe conhecimento do ser, então o que se pensa deve ser. E o não ser não poderia ser pensado de forma alguma. De maneira que assim não poderia haver erro, algo que é absurdo. Mesmo que existisse o conhecimento do ser, este não poderia ser comunicado ou ensinado, porque o que eu sei dificilmente eu consigo transmitir de uma forma correta. Então, para ele, nada existe, porque nada pode vir a existir. Se algo existe, esse algo é eterno. Se esse algo é eterno, esse algo é infinito. E o infinito, ele não pode habitar em lugar nenhum. Se ele não pode habitar em lugar nenhum, então quer dizer que ele não está em lugar nenhum. E se ele não está em lugar nenhum, então isso quer dizer que ele está no vazio. E por isso que ele é considerado um nihilista, porque o vazio é nada, e nada existe no vazio, e tudo que existe no vazio não tem existência. E o nada não pode ser pensado. E aí as pessoas dizem que provavelmente ele usa essa arte da retórica de frases lindas e belas para convencer as pessoas. Porém, muitos dizem que não se diz realmente se ele não acreditava na existência de nada, mas as suas frases filosóficas nos levam a crer que ele não cria na existência de alguma coisa. E tudo que pode ser conhecido não pode ser comunicado. Por isso, nada existe. Só existe o vazio. E o vazio também não existe para ele. Então, essa é a forma de Gorgias, esse sofista, né, de Leontini, proclamava sua filosofia nessa época. Para ele, nada existia. E ele é bem considerado porque ele é um dos maiores retóricos. Ou ele, posteriormente, ele diz que ele renunciou à filosofia para ensinar a retórica. Alguns dizem que ele renuncia à filosofia para ensinar a retórica porque ele tinha a dificuldade de apresentar a existência da verdade e a existência de princípios moral. Porque se nada existe, então ninguém pode estabelecer um princípio moral. Cada um tem a sua verdade. O meu ponto de vista é a minha verdade, o ponto de vista daquele é a verdade. Porém, cada ponto de vista também não pode ser comunicado do jeito correto. A única coisa é só simplesmente procurar persuadir as pessoas usando a arte da retórica de uma forma correta, seja para o teu próprio benefício, ou como também para o benefício dos outros, ou como também para simplesmente
divulgar fake news. Nada existe. Gorgias de Leontini. Fui.